Agora de manhã, a Polícia Federal começou a ouvir os investigados envolvidos nas supostas irregularidades na proposta de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília, o BRB. A gente vai direto para Brasília, vou até levantar de novo. Nós vamos falar com a repórter Rani Veloso, que está acompanhando esses depoimentos. Acho que ela ainda não está em contato conosco, então eu sento para conversar com a nossa bancada. Vamos ouvir aqui os nossos comentaristas sobre essa questão. Já há alguns dias esse é o assunto da pauta. Começando com você, Jess, seja bem-vinda. Muito feliz de ser seu colega nessa bancada, nesse espectro de democracia, debate e de opiniões. Também estou muito feliz e estou feliz que estamos tendo já mais investigações em relação ao Banco Master. Pessoal, o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, já disse, talvez esse seja um dos maiores escândalos, se não o maior, em relação às questões de fraude financeira. E este é um caso que está chamando muita atenção por quanto o banco cresceu, teve influência, as relações com as autoridades. Então, no final do dia, precisamos mesmo endereçar esse tipo de situação até para aumentar a confiabilidade sempre necessária no nosso sistema institucional, judiciário e no nosso sistema financeiro. Matheus, é interessante que essa abordagem da investigação, com muitos protestos também aqui em São Paulo, né, lá na sede do Banco Master, aqui na Faria Lima, ela envolve quadros da esquerda e da direita. Existe só essa expectativa, essa impressão, ou realmente acontece essa união de esquerda e direita tão polarizada no Brasil com relação às investigações? Bom dia, Fernando. Muito sucesso. E é uma das poucas pautas que nos últimos anos, de fato, está unindo a esquerda e a direita. Aquela história do inimigo em comum, parece que todo mundo encontrou um inimigo nesse caso. A esquerda, ela quer que se investigue, porque ela quer saber quem da direita se beneficiou desse caso e até onde esse escândalo vai. E a direita segue a mesma lógica de raciocínio. E tem algo pior e até mais grave. A gente tem uma crise institucional. A gente tem uma crise de reputação que já está instalada dentro do Supremo Tribunal Federal e a gente ainda não sabe qual vai ser a estratégia. O fato é, Fernando, que eu acredito que o STF está investindo muito agora em alguém para ajudar a desviar, a mudar o foco e até a limpar um pouco a imagem da instituição que está muito suja e se não trabalharem rápido, o problema vai aumentar. Muito dinheiro, né, Henrique, envolvido, né? Vale lembrar que desses 47 bilhões, de 1.600.000 investidores, clientes, né? Parece que até metade desse valor já foi pago. Então, esse é um problema que está sendo resolvido. Mas existem mais perguntas do que respostas, porque é dinheiro demais, Henrique. A quantidade de dinheiro. Inclusive, bom dia, Fernando. Bom Sucesso dia. aí para você. Bom dia. Seja bem-vindo. Alegria aí, ter você também. Matheus, alegria também, um mineiro. Acabei nessa coisa da estreia. Um mineiro de Belo Horizonte, Barra Sul de Minas, né? Pão de queijo na mesa. Bom. Mas os 47 bilhões de reais envolvidos é a maior fraude financeira da história. Tudo indica para isso aqui no Brasil. Se você pegar os últimos bancos aí que vieram a quebrar, somando todos, não dá o que o Banco Master deu. O valor é absurdo e não pode passar impune de forma alguma. Correto é que se sigam as investigações e independente de lado, seja de direita, de esquerda, se está envolvido que seja penalizado. Mas só essa fraude e tudo que está andando até agora, tem a parte que já foi paga, tudo bem, os investidores estão recebendo dinheiro, mas de qualquer forma, devido a uma fraude, você está tendo o FGC sendo penalizado, tendo que arcar com um custo exorbitante aí para repor esse dinheiro de algo que, se não for penalizado, infelizmente, a gente vai ter um caso deplorável aqui no Brasil. Também, né, um caso que acabou já saindo da esfera aqui brasileira, uma revista importante, uma revista inglesa chamada The Economist, fez uma reportagem sobre o caso, dizendo que o Vorcaro, olha só, frases da revista, né? Daniel Vorcaro, né, o principal investigado, passou anos cultivando laços com a elite brasileira. Saiu já da nossa, do nosso ecossistema.
né? Isso impacta muito quando a gente pensa para o próprio mercado financeiro, né, para a reputação do país lá fora, quando a gente vê a nota de credibilidade, quando a gente vê o próprio risco Brasil, isso tudo afeta, Fernando. Por quê? A The Economist, como o New York Times, o The Guardian, eles são os veículos de comunicação que são lidos no mundo todo. Então, o fato é que o próprio governo agora, ele entra nos comentários, ele começa a se posicionar, que de certa forma demorou um pouquinho para, de fato, o nosso presidente fazer algum tipo de comentário, é também agora por essa crise lá fora, né? Como é que o Brasil vai ser visto a partir de agora, em que a The Economist começa a mostrar o tamanho do escândalo. Então, o Vorcaro, ele fez o que muitos fazem. A diferença é que ele foi descoberto. E o Brasil protagonizou muitos escândalos em relação à corrupção que foram capa e matéria de revistas internacionais. Então, quando a gente olha para este caso em específico, ele é mais uma fagulha numa imagem internacional que nós temos em relação a sermos um país com estruturas problemáticas de combate à corrupção. Então, quando a gente está olhando para essa situação, é muito triste mesmo avaliar que problemas do passado, como a situação da Odebrecht, como situações em relação até mesmo a empresas que tiveram problemas ambientais no Brasil, não foram punidas tão drasticamente aqui, mas foram em outros países. Então, a nossa justiça, ela precisa também lembrar da situação da credibilidade internacional, da credibilidade dos investimentos e da segurança. Quem coloca dinheiro num país quer saber que aquele dinheiro ele está seguro no que tange a lógica de funcionamento, que se acontecer algum crime, que se tiver algum desvio, haverá punição e com essa punição se ganha mais credibilidade. E Jazz até vou um pouco além de dizer que é problemático quando a gente tem interesses privados se sobressaindo a interesses públicos. Nesse caso, a gente tem uma fraude bilionária, a gente tem lobbies feitos em Congresso Nacional, lobbies feitos em assembleias legislativas, colocando os interesses de um banco privado que fez uma fraude de 47 bilhões de reais, envolvendo diretamente o Estado brasileiro em todas as suas esferas. Isso é bem problemático. Bom, hoje, como eu disse na abertura, né, estão marcados alguns depoimentos hoje e amanhã nesse processo de investigação. Vamos direto para Brasília, vamos falar com o Rani Veloso, que está acompanhando tudo isso. Rani, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Morning Show. Alegria ter você conosco. Conte tudo aí o que está acontecendo na capital. Bom dia, Fernando Rocha, a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Parabéns pela estreia, boa sorte nessa nova caminhada. Olha, aqui em Brasília a gente está acompanhando sim, esses depoimentos começaram a ser tomados pela Polícia Federal no Supremo Tribunal Federal desde as 8h10 da manhã. Portanto, quase 2 horas de depoimentos. Serão 4 pessoas investigadas, ouvidas hoje pela delegada Janaína Palazzo, responsável por essa investigação desde o ano passado, e mais 4 amanhã. Das 4 que serão ouvidas amanhã, 3 serão presenciais aqui na sede da Suprema Corte. Os ouvidos de hoje são investigados envolvidos tanto com o Banco Master quanto o Banco de Brasília, porque a investigação apura exatamente supostas irregularidades na tentativa de compra do Banco Master pelo BRB. Vamos ver, na verdade, quem serão os ouvidos de hoje. Nós temos aí uma tela com os nomes dos investigados. O Dário Osvaldo Garcia Júnior, diretor financeiro e da Controladoria do Banco de Brasília. André Felipe de Oliveira Seixas Maia, diretor de uma empresa investigada. Henrique Souza e Silva Pereto, empresário. Alberto Félix de Oliveira, superintendente executivo de tesouraria do Banco Master. Amanhã serão ouvidos Robério César Bonfim Mangueira, superintendente de operações financeiras do BRB, Luiz Antônio Bu, diretor de risco, compliance, RH e tecnologia do Banco Master, Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do Banco Master, Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do banco, inclusive alguns alvos de operações da Polícia Federal, que já deflagrou 2 fases daquela operação Compliance Zero. Na última fase, a gente acompanhou aqui, foram bloqueados 5 bilhões e 700 milhões de reais e 42 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 5 estados. A gente lembra que
Além dessas irregularidades na tentativa de compra e venda, também há aquelas denúncias de venda de títulos de créditos falsos do Banco Master ao BRB, e essa fraude pode ter ultrapassado o movimento de mais de 12 bilhões de reais. Lembramos que o Master oferecia aí rendimento de até 40% dos títulos, o que é considerado irreal pela Polícia Federal. A PF também diz ter indícios concretos das participações de dirigentes do Banco de Brasília, além de laranjas e sócios ocultos. Eles podem responder a crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro e também gestão fraudulenta de operações financeiras. Lembramos que Daniel Borcaro, que é o dono do Banco Master, ele foi alvo da primeira fase da Operação Compliance Zero em novembro do ano passado, um dia antes do Banco Central decretar a liquidação extrajudicial do Master. Ele foi preso por alguns dias, solto por decisão do Tribunal Regional Federal e agora segue monitorado com tornozeleira eletrônica. O ministro relator do caso, Dias Toffoli, foi quem deu aval a todos esses depoimentos, ao cronograma de depoimentos. Tudo passa pela mão dele, apesar das críticas que ele tem sofrido, tanto no meio político, inclusive do presidente Lula, quanto também no meio jurídico, uma vez que ainda não há ali documento comprovando que há pessoas investigadas com foro privilegiado que justificaria o caso ser investigado pelo STF. Volto com vocês. Muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade para nos chamar aqui, tendo novas informações. Um bom trabalho para você aí em Brasília. A gente fica, então, com essa questão do início das investigações. Uma expectativa muito grande com relação a esse envolvimento do Banco de Brasília, né, Jess? Porque bateu na trave essa negociação. Por pouco, o banco não foi vendido. E aí tudo estaria como dantes no quartel de Abrantes. E aí nós teríamos um envolvimento público mais problemático até em relação à nossa segurança financeira, as estruturas, quando a gente olha para a possibilidade dessa fusão, dessa aquisição, teriam sido muito problemáticas. Vale aqui elogiar o bom trabalho do Banco Central em relação às questões técnicas que levaram ali a uma certa investigação em relação ao que se estava acontecendo naquele momento. Então, isso é importante. E uma outra parte é o ponto do ministro Dias Toffoli e da questão do foro ter sido expandido. Por que expandido? Isso é muito importante. A Danúbia traz isso muito bem. Existe uma menção a um deputado federal, mas veja, ele não é réu, ele não está sendo investigado, não, é uma menção. Isso foi base para a defesa do Daniel Borcaro solicitar a ida do caso para o Supremo Tribunal Federal. Isso foi acatado e o caso está sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. Só que até mesmo as consequências disso, todas as investigações, as situações, elas estão se agravando em relação a essas críticas, a ponto de bastidores na imprensa colocarem que até o presidente Lula tem sido crítico em relação a isso. Então, este caso, ele está dando margem para um grupo como o MBL, o Movimento Brasil Livre, chamar protestos na porta do Banco Master e colocar isso de uma forma política. Então, ele traz consequências e atenção da população, algo que ninguém quer num momento e num ano eleitoral. Jess, existem muitos tentáculos, muitas discussões paralelas quando a gente fala de Banco Master. Uma dessas discussões diz respeito à autonomia do Banco Central, porque a atuação foi muito questionada dos dois lados. Queria saber, o Henrique, o que você acha com relação a isso? É um momento também que a gente entende a disposição e o alcance desses órgãos que têm o poder de investigar, Henrique. Sim, a respeito da autonomia do Banco Central, que é um ponto que a direita principalmente vem trazendo como a coisa mais importante, né, para essa investigação ter saído da forma que foi, para o Banco Central ter impedido essa venda para o BRB, eu enxergo de uma outra maneira. O Banco Central tem a sua parte técnica, sim, né, e eu acho que isso não tem nenhuma ligação direta com a independência, até porque hoje, tudo bem, a gente teve aí o Banco Central atuando para impedir essa venda para o BRB, a gente tem o Banco Central atuando em frentes aí importantes na questão de prevenção a fraudes e tudo mais, mas isso não diz respeito à sua autonomia em si, né, do Banco Central.
tem alguns problemas, porque até eu comentei isso eu estava comentando aqui com vocês, de que com o Banco Central independente, isso é uma coisa paralela, não tem a ver com as investigações. Mas com o Banco Central independente, a política econômica eleita nas urnas não é a política econômica que se reflete nos primeiros 2 anos de governo. Precisa se esperar 2 anos de governo para aí sim você conseguir ter o presidente da República indicando um novo ministro ali para o Banco Central, uma nova figura, um novo presidente para o Banco Central, e aí sim ter durante esses 2 anos a política econômica. Mas não foi feito exatamente para ser assim? Me permita fazer uma observação aqui que para mim é extremamente necessária. Dizer que a autonomia do Banco Central ela não está diretamente relacionada com a atuação que ele tem, não só hoje, como no controle da taxa de juros, como no controle da economia do país, é a mesma coisa de dizer que o político não tem interferência ali naquele cargo de confiança que ele coloca. Se o Banco Central não tem autonomia, veja, o BRB quase comprou o Banco Master a partir de uma ação do próprio governador do Distrito Federal, que aprovou a toque de caixa no parlamento, no Congresso, ali na Assembleia do Distrito Federal, a aprovação dessa compra. Por quê? Porque o governo ele é um principal acionista do BRB. Além disso, quando o Lula entrou, ele brigou para diminuir a autonomia do Banco Central ou até tirar. Ele implicou com o presidente do Banco Central, como ele implica até hoje. Então, dizer que a autonomia do Banco Central não está relacionada ao fato dele poder fiscalizar, dele poder impedir, dele poder não aprovar a compra de um banco para o outro, que está cheio de interesse político, vai me perdoar, Henrique, aí é uma loucura. Mas até digo para você que, assim, uma coisa, como citei, né, não tem relação direta com a outra. O Banco Central, sim, tem que ter a sua autonomia para fazer as investigações, para impedir fraudes e tudo mais. Agora, eu digo quanto à política econômica. Hoje, por exemplo, a gente tem um Brasil com uma taxa de juros a 15% que não condiz com a realidade inflacionária que o país vive. Fora que a banda de inflação, que é colocada como meta aqui no Brasil, para um país pouco industrializado, para um país que não tem uma economia tão pujante assim como grandes economias aí ao redor do mundo, a meta é extremamente estreita. Não. Estrangulam e viram um país de rentistas. Henrique, você está esquecendo um fator importantíssimo. A indicação foi feita pelo presidente Lula. Gabriel Galípolo não cai de uma casinha, o atual presidente do Banco Central, e falou lá, bom dia, posso ser? Não, ele definitivamente, ele acaba sendo indicado pelo presidente Lula. E é a autonomia que permite que ele continue com a manutenção da taxa de juros que é necessária para um país que tem vários riscos fiscais. Para um país que acha que dinheiro, muitas vezes, por conta do tipo de política pública que nós estamos tendo, vai ser impresso e que pode gastar à vontade, que não tem teto de gastos, que não tem controle, que muitas vezes está se endividando. E o melhor jeito de garantir, mostrar a autonomia, a importância da autonomia, está na situação do Roberto Campos Neto, da saída dele para Gabriel Galípolo. Essa modificação mostra a parte técnica, é fundamental. Se o Banco Central não fosse autônomo, independente, possivelmente a influência de Daniel Vorcaro teria sido muito maior. Porque o que nós estamos vendo aqui é que ele tinha canais diretos com diversas autoridades, que ele conseguia exercer aquela palavrinha lá, vou trazer estrangeirismo lá, o lobby, em figuras de influência. E isso impacta quando alguém pode te desligar. É importante essa autonomia, é importante que o Banco Central seja uma política de Estado e não de governo. Porque a nossa saúde, a nossa segurança financeira, não vale um governo abaixar juros só porque ele quer ser popular. Jess,